Olha só, 4 anos depois daquela magia de 1982, a geração de ouro do futebol brasileiro, de novo com o técnico Tele Santana no comando, tinha uma última chance. Uma última chance de glória na Copa do Mundo. Só que essa era uma equipe mais velha, sabe, mais frágil, e a jornada deles se transformaria numa história de puro caos nos bastidores, de brilho dentro de campo e, no fim das contas, numa tragédia de cortar o coração. Então, vamos mergulhar nessa história dramática. A gente começa com o sonho da redenção, passa pelo caos nos bastidores e por uma campanha que foi impecável. Depois vamos para o jogo do século, a terrível loteria do azar e terminamos com o fim melancólico de uma era. O esquadrão que chegou no México era nossa, repleto de lendas. Mas a verdade é que muitos ali estavam lutando contra lesões. E, claro, contra o peso daquele fracasso de 82. E os problemas não eram só físicos, não. Toda a preparação para a Copa do Mundo foi marcada por uma instabilidade, por controvérsias. Foi bem complicado. Para ter uma ideia, antes mesmo da bola rolar no México, a equipe já estava uma bagunça. Passou por vários técnicos e ainda perdeu jogadores importantíssimos por causa de problemas fora de campo. E essa instabilidade toda chegou no seu auge com um incidente bem dramático lá na concentração, na Toca da Raposa, um episódio que custou muito, mas muito caro para a seleção. O atacante Renato Gaúcho resolveu dar uma escapulida, quebrou o toque de recolher e foi cortado por indisciplina pelo Tele Santana. Aí, num ato de solidariedade que gerou uma polêmica danada, o amigo dele, o lateral Leandro, também pediu dispensa e abandonou a seleção. O Brasil simplesmente perdeu 2 craques. E apesar dessa preparação caótica, quando o torneio começou, o time surpreendeu com uma verdadeira aula de defesa. Pois é, o Brasil calou os críticos com uma campanha perfeita até as quartas de final. O time parecia taticamente sólido, sabe? Quase imbatível. E esse número aí na tela? 0. Sabe o que é isso? Foi o número de gols que o goleiro Carlos sofreu nos primeiros 4 jogos da Copa. Um recorde de invencibilidade para o Brasil até aquele momento. Impressionante. A campanha teve golaços de um herói que ninguém esperava, o lateral Josimar. E chegou no seu melhor momento com uma goleada de 4-0 sobre a Polônia. O palco estava montado para um confronto lendário contra a França, a campeã da Europa. Em 21 de junho de 1986, 2 das melhores seleções do mundo fizeram uma das partidas mais emocionantes, mais dramáticas de toda a história das Copas do Mundo. E então, o ponto crucial do jogo veio no finalzinho do segundo tempo, um momento de esperança gigantesca que, tragicamente, se transformou em pura agonia. Aquele pênalti perdido foi um presságio terrível, um sinal sombrio do que estava por vir. A inevitável e angustiante disputa de pênaltis. Com o placar ainda empatado em 1-1 depois da prorrogação, o destino daquela equipe seria decidido da forma mais cruel que existe no futebol. A disputa de pênaltis foi decidida no detalhe, sabe? E incluiu um gol da França que entrou para a história pelo mais puro, inacreditável azar. Aquele único e desgraçado kick da bola selou o destino do Brasil. O lance foi tão bizarro, tão polêmico, que mais tarde a FIFA mudou a regra para invalidar gols desse tipo. Mas para aquela geração, bom, já era tarde demais. Era o fim definitivo de uma era. A derrota foi muito mais do que um simples jogo. Foi o último e mais desolador capítulo de Copa do Mundo para estrelas como Zico, Sócrates e Falcão. Essa frase do Zico faz a gente pensar, né? Por que essa equipe, eliminada sem uma única derrota no tempo normal, é lembrada com uma tristeza tão profunda? Talvez seja o peso de ver tanto talento, tanto futebol-arte, partir sem a glória que tanto merecia. E agora, a pergunta que fica: o Brasil teria vencido a Copa do Mundo se o Renato Gaúcho e o Leandro estivessem em campo? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E se você curtiu relembrar essa história, não esquece de deixar o like e se inscrever para mais conteúdo como este.